Salmo 119, de 137 a 140, diz assim: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, diante do Senhor nos apresentamos como tua igreja, a fim de prestar o culto devido ao teu nome, e somos gratos por sermos aceitos pelos méritos de Cristo. Somos gratos por saber que ao cantar, o nosso louvor é recebido diante do trono da tua graça. Somos gratos pelo perdão dos nossos pecados. Somos gratos pela instrução da tua palavra, que nesse momento se fará por meio da pregação. Que mais uma vez o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, a fim de compreendermos, ó Deus Santo, a tua vontade e vivermos por ela para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma das marcas do tempo em que nós vivemos, ou dos dias em que nós vivemos, é a rejeição dos absolutos. A pós-modernidade trouxe a terrível ideia de que tudo é relativo, e é por isso que é muito comum você ouvir as pessoas dizendo o seguinte: olha, essa é a sua verdade, ou este é o seu ponto de vista. Ainda, olha, eu não enxergo assim. Pode ser que você veja dessa maneira, mas não é a minha maneira de enxergar a situação. E a depender das lentes, ou se você preferir, a depender da cosmovisão de mundo, da visão de mundo adotada por uma pessoa, tudo vai mudar, todas as interpretações vão mudar. E uma das evidências disso, você pode perceber nas releituras que são feitas em histórias bem conhecidas. Você vai ao cinema e agora a Malévola não é mais uma bruxa tão malvada. Você tem que ouvir a história contada pela Malévola e você vai ver que ela, no fim das contas, ela é boazinha. Ela fez tudo aquilo que ela fez por amor. E eu lembro que o primeiro filme que eu vi esse tipo de releitura foi o filme de 98, que tratava do Zorro. Quando eu era pequeno, eu gostava muito do Zorro. A gente ia para a escola e tinha um dia no ano que a gente voltava para casa com aquela máscara do Zorro e com a espadinha de papel, e o Zorro era joia. Só que a história do Zorro na minha infância mostrava um homem na sociedade muito bem colocado, Dom Diego, que quando colocava a máscara virava o herói que lutava pelo povo. Lá no filme de 98, você já tem uma outra história. Você tem Zorro, o herói mascarado, mas quando ele está sem máscara, ele não é mais aquele distinto cidadão da sociedade, ele não passa de um ladrão. E a pergunta é: o Zorro é bom ou é mau? Às vezes depende de como você vê o Zorro, depende do seu ponto de vista. O Zorro é um ladrão ou ele é um herói? Bom, vai depender muito da forma como você enxerga. E esse tipo de releitura tem sido feita aí, por quê? Porque você não pode olhar mais a história por meio de absolutos. Há relativos e cada um tem a sua verdade. Quando se perde de vista os absolutos, você não consegue então mais discernir coisa alguma. E o texto que nós lemos hoje traz os 4 primeiros versículos aí dessa 18ª estrofe do Salmo 119. A gente está quase chegando no final do Salmo. São 22 estrofes, já que são 22 letras hebraicas. Hoje nós estamos na 18ª, cujos versículos começam todos com a letra Tzadê, que é o equivalente ao nosso T.
esse texto ensina como você deve olhar para a justiça que há na lei. Qual deve ser a sua visão sobre a justiça que há na lei? Já que muitas pessoas olham para a Escritura e têm visões diferentes. Como é que você, como cristão, precisa olhar para a lei? Primeiro, o salmista vai mostrar que você olha para a justiça que há na lei, reconhecendo-a como o padrão de justiça. Dê uma olhada aí nos versos 137 e 138. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Primeira coisa que o salmista está fazendo aqui é destacar os atributos de Yahvé. É isso que ele está dizendo aí no versículo 137, justo és Yahvé. Ele trata Deus aqui pelo seu nome pactual. Na Bíblia, quando você olha e atenta para a Bíblia, a ideia de justiça e de retidão, elas estão intimamente ligadas. E isso é visto aqui também no Salmo, porque no 137 ele está dizendo: justo és, Yahvé, e retos em seus juízos. No 138, os teus testemunhos tu os impusestes com retidão. Então veja que as duas coisas estão postas aqui, lado a lado: justiça e retidão, ambos atributos de Deus. Sendo então Deus justo, Ele age com retidão. Deus não vai variar em sua posição, Ele sempre dá um direcionamento correto. Este é o caráter de Deus. Logo, se Deus é assim, se Deus é justo e Ele age sempre com retidão, a sua lei, ela é o espelho daquilo que Deus é o reflexo daquilo que Deus é. É por isso que no Salmo 19 e aqui no Salmo 119, você vê tantos atributos de Deus sendo colocados também como atributos da palavra de Deus. Como Deus é, assim é a sua palavra. Não há como divorciar Deus da sua palavra. A ideia de reto que aparece aqui nesse texto tem o sentido de aquilo que é honesto, aquilo que é direito. Essa é a ideia de reto. Quando você tem outra expressão aí no verso 138, Deus impôs com retidão e com suma fidelidade os mandamentos. A ideia de suma fidelidade é com muita verdade. Então o que o salmista está fazendo? Ele está destacando o atributo de Deus e ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, a tua palavra, Senhor, é tal qual o Senhor é. Todos os mandamentos são uma expressão então deste caráter santo do Senhor. É por isso que não pode haver outro padrão de justiça e de verdade. É por isso que é impossível haver outro padrão que seja verdadeiro e que esteja em confronto com aquele que foi estabelecido por Deus e que é segundo o seu caráter, que está aqui revelado na Escritura. Mas infelizmente, até mesmo entre aqueles que estão na igreja e que dizem crer em Jesus Cristo, há dúvidas acerca da verdade de Deus. Há dúvidas acerca deste padrão estabelecido por Deus, e as acusações são várias. Olha, a Bíblia é fruto de uma cultura, ela pertence à sua época, logo é preciso atualizar a Bíblia. Como é que você, vivendo no século 21, vai ler um texto que foi escrito há tantos anos atrás, sem atualizar, sem verificar as implicações? Nós temos muitos conhecimentos hoje que eles não tinham naquela época. E você tem crentes olhando para a Escritura e questionando a Escritura nestes termos. Ou ainda as pessoas que dizem: a Bíblia, pastor, ela reflete um padrão
patriarcal, machista, de uma sociedade atrasada. Então, todos os textos que falam, por exemplo, da questão da mulher, eles precisam ser revistos. Veja como a mulher é colocada na nossa sociedade, veja como a mulher era vista naquela sociedade. O problema é que quando alguém acusa a Escritura de estar desatualizada, ou de refletir o machismo da época em que foi escrita, essa pessoa precisa necessariamente negar a inspiração da Escritura. Porque se a Bíblia de fato é machista, machista é o Deus que a inspirou. Já que nós estamos vendo aqui que o salmista está dizendo que a palavra e que a retidão da palavra expressa o caráter de Deus. E se você tem machismo na Escritura, o caráter de Deus é esse. Se você tem misoginia, o caráter de Deus é esse. Não dá para você negar a palavra de Deus e manter intactos os atributos santos do Senhor Deus. Mas isso tem sido feito dentro das nossas igrejas. Você não pode dizer que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e ao mesmo tempo dizer que ela não responde às questões modernas. Tem muita coisa aqui, pastor, que a gente vive que a Bíblia não tem resposta, porque eles não tiveram de lidar com isso. É verdade que muito daquilo que a gente tem hoje não havia naquele tempo, mas os princípios que foram usados para tratar pecados semelhantes são os mesmos que são usados para tratar os pecados de hoje. O pecado pode ter ficado até inovado, mas o pecado é pecado, e a Escritura trata disso. A Escritura é bem enfática a respeito disso, mas há ainda outro problema aqui, porque se a Bíblia reflete somente a época em que ela foi escrita, não servindo para os nossos dias, qual é o padrão que se vai adotar? Retira-se o padrão da Escritura porque ela não presta mais para nós. Qual é o padrão a ser adotado? É o padrão que você tem na sociedade atual? É a retidão que você tem na sociedade atual? É esse o padrão que vai ser adotado? Se for, como muitos advogam, isso significa que a nossa sociedade é moralmente melhor do que as anteriores, do que a sociedade do tempo em que a Escritura foi escrita. Nós vamos admitir isso? Nosso padrão moral é melhor, nós pecamos menos do que aquele povo? Se é assim, qual foi o padrão adotado para que essa sociedade melhorasse? De onde a sociedade encontrou elementos para agora ser melhor do que a sociedade anterior, já que a Escritura reflete um padrão da sua época e ela não serve mais para apontar os problemas de hoje. Rejeita-se esse padrão. O que é que vai aferir o que está certo e o que está errado? O que é justo e o que é injusto? Você consegue perceber aqui a quantidade de problemas que surge ao tentar deixar de lado o padrão que Deus estabelece na palavra? Porque aqueles que dizem que a Bíblia ela está desatualizada, eles estão fazendo um julgamento, mas é um julgamento baseado em seus corações, naquilo que eles querem ouvir, naquilo que eles entendem que é correto e que é justo. É por isso que você, como cristão, precisa estar bem firmado e você precisa reconhecer a Escritura como o padrão de justiça, certo de que os mandamentos, todos eles, refletem este caráter santo do Deus que você diz cultuar, do Deus que você diz adorar, do Deus que você diz que salvou a sua vida. Foi segundo este padrão estabelecido na Escritura que ele condenou o pecado na cruz de Jesus Cristo. Jesus cumpriu a lei, todo este padrão, e foi condenado segundo o padrão de Deus que dizia que a alma que pecar, essa morrerá sem ter pecado, porque assumiu o seu pecado.
para que você fosse feito justiça de Deus. O padrão que Deus utilizou para a salvação é o padrão estabelecido aqui, é a justiça estabelecida aqui. Não é sem razão que Paulo então vai dizer que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, e de que o Evangelho revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Você deve olhar para a justiça que há na lei então como o padrão a ser seguido. Diante disso, você deve olhar também para a justiça que há da lei como o padrão para os seus julgamentos. Dê uma olhada agora no verso 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. O salmista mais uma vez se vê diante dos seus adversários, e ele vê as atitudes dos seus adversários como algo errado. Ele está dizendo: o meu zelo me consome, eu estou sendo consumido pelo meu zelo. Por quê? Porque ele está olhando para os seus adversários, está julgando as atitudes dos seus adversários, e está encontrando os seus adversários em falta, em pecado. E isso consome o salmista, porque ele tem como padrão para o julgamento a Escritura, a palavra de Deus. É segundo a palavra que ele está fazendo então este julgamento. Veja a semelhança do que ocorre no 136, dê uma olhada lá no 136. Ele disse assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ele está insatisfeito, ele está de fato irado, mas ele não está irado primeiro porque estão pecando contra ele. Ele está irado porque os homens estão quebrando a lei do Senhor. Então a semelhança do que ele está fazendo aí no verso 136, aqui no verso 139, o seu incômodo não é em primeiro lugar com aquilo que estão fazendo contra ele. E de fato era uma injustiça, porque se a lei de Deus estava sendo quebrada pelos seus inimigos, se os inimigos estavam fazendo mal para ele, ele estava sofrendo estas consequências do pecado. Mas o lamento, em primeiro lugar, não é por causa do que acontecia com ele, o lamento é por conta daquilo que fazia contra Deus, se fazia contra Deus. É por isso que ele está dizendo: o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Eles estão em oposição ao Senhor. E como ele tem a lei de Deus como padrão de justiça, ele pode constatar isso, ele pode constatar falta nos seus adversários. Ele está julgando, como ordena Jesus no Novo Testamento, conforme um padrão reto. Dê uma olhada lá em João capítulo 7, quando a gente fala de julgamento, alguns já levantam aqui o radar e falam assim: que negócio é esse aí de julgar, pastor? Se a Bíblia fala para a gente não julgar. Bom, dê uma olhada no capítulo 7. E aqui a partir do verso 14, você tem o registro de uma controvérsia que aconteceu entre Jesus e os judeus. Jesus, lá no capítulo 5, havia curado um paralítico, e ele fez isso num dia de sábado. Os judeus estavam usando a lei para julgar a ação de Jesus, dizendo: o Senhor quebrou o sábado. Então parece que os judeus estão fazendo correto, certo? Eles estão usando o padrão da lei para julgar a atitude de Jesus. O problema é que eles não estavam usando o padrão correto da lei. Eles estavam usando a lei de forma distorcida, de acordo com o seu legalismo. É por isso que Jesus vai dizer o seguinte, dê uma olhada aí no versículo 19: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? E veja que interessante, eles estão acusando Jesus de quebrar o quarto mandamento, certo? Trabalhar dia de sábado. Jesus está falando: vocês, quebradores do sexto mandamento,
vocês que não observam o sexto mandamento, vocês estão querendo me matar, vocês estão querendo dizer que eu estou pecando. Que duplo padrão é esse de justiça? Então então eles respondem a Jesus: tens demônio? Quem é que procura matar-te? E aqui então eles quebram mais um mandamento: falso testemunho. Eles negam a verdade que Jesus está estabelecendo. Verso 21, replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? E aqui em Jesus então interpreta a lei corretamente diante deles. Vocês querem julgar segundo o padrão da lei? Interpretem a lei corretamente, porque a lei diz que não pode haver trabalho no dia de descanso, mas a mesma lei diz que no oitavo dia uma criança tem que ser circuncidada. Se o oitavo dia cair num sábado, num dia de descanso, para que a lei seja preservada, haverá esse trabalho aqui, entre aspas. Essa criança será circuncidada. Pautado nisso, eu fiz além disso. Eu não circuncidei o homem, eu curei o homem dia de sábado, e ao todo um homem, foi só um. Que negócio é esse? Por que vocês estão interpretando desse jeito? E então Jesus diz no verso 24: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, Jesus não está dizendo que você não deve julgar e que você não pode julgar, pelo contrário. O que ele está dizendo é que ao julgar, você precisa usar uma régua correta. A régua é aquela estabelecida por Deus, não é aquela estabelecida pela tradição, não é aquela estabelecida pelo seu querer, pela sua vontade. Quem estabelece a régua, quem estabelece a medida, é o Senhor Deus. É por isso que você pode julgar e deve julgar segundo este padrão. É a lei, é a justiça da lei que é usada para que alguém condene algo como errado, como o salmista está fazendo aqui, dizendo: olha, o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. De novo, o problema não seria então julgar, mas julgar com outro critério, que não o da reta justiça. E veja, reta justiça, de novo, apontando para o caráter de Deus e para o padrão de Deus. Mas é comum você ter crentes dizendo: não, mas está errado esse negócio de julgar, né? Não, essa é uma falha terrível, essa é uma falácia que deve ser tirada do nosso meio, ou precisamos confessar a nossa hipocrisia, porque ao mesmo tempo que aqueles que muitos dizem não se deve julgar, eles fazem julgamentos. Você, para fazer uma afirmação como essa, você tem que inclusive julgar se a pessoa está ou não julgando. É impossível você se livrar de julgamentos. Você vai julgar, mas você precisa julgar segundo a reta justiça. Você precisa julgar todas as coisas. Você precisa julgar o sermão que você está ouvindo. Você ouve e julga segundo a Escritura. Você precisa julgar os padrões morais que são colocados pela sociedade. Eles estão sendo colocados aí nos filmes. Eu comecei falando de um filme, e qual é o padrão que você usa para julgar aquilo que está sendo mostrado lá? A reta justiça. Você precisa julgar as suas atitudes. Como parte da igreja, você é chamado para julgar a atitude dos seus irmãos. Que negócio é esse? Sim, Paulo vai dizer que vocês que são espirituais devem
repreender os irmãos que estão em falta. Mas para que você repreenda alguém que está em falta, que está cometendo um pecado, o que você precisa fazer antes? Aferir, julgar se aquilo que aquela pessoa está fazendo é pecado. Bom, meu irmão está tomando uma atitude, eu estou olhando para a Escritura e eu estou vendo que essa atitude está errada. Eu vou lá então confrontar o meu irmão, para que haja exortação mútua, que é uma ordem da Escritura. É preciso que haja julgamento, não tem jeito. Entretanto, todos estes julgamentos precisam partir de uma cosmovisão bíblica, do padrão reto e justo que Deus tem estabelecido e que deve ser reconhecido por você como crente, como este homem já fez. Ele está dizendo: o Senhor deu a lei, este padrão é reto, este padrão é justo. Senhor, os meus adversários estão em pecado, eles estão quebrando a lei do Senhor. O padrão está aqui, a falta está aqui. Por quê? Porque eles não estão em acordo com o Senhor. O grande problema é que muitas vezes você vai usar outras réguas para o julgamento. Você não vai usar a lei do Senhor. Talvez você vai fazer como o fariseu muitas vezes. Você vai torcer a lei do Senhor para julgar segundo aquilo que você quer entender da lei do Senhor. Os fariseus fizeram isso com Jesus. Você precisa fugir desse tipo de padrão. A Bíblia precisa ser interpretada corretamente dentro do seu contexto e não segundo aquilo que você quer estabelecer. Por vezes você julgará outros conforme os desejos do seu coração. Outras vezes você vai julgar outros de acordo com o padrão estabelecido por este mundo caído, que foi assimilado por você. Porque, como a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Crentes que estão muitas vezes com muito contato com outros tipos de visão de mundo, por vezes vão começar a adotar essas visões para a vida deles, às vezes até sem perceber, porque não estão vigiando, não estão atentos para aquilo que está acontecendo. Às vezes você julgará de acordo com a maneira como você quer que as coisas aconteçam. E quando você julga dessa forma, o julgamento sempre é pecaminoso. Neste sentido, é um julgamento pecaminoso. O julgamento precisa ser feito segundo o padrão da justiça. Você então precisa julgar quando você vai escolher oficiais para a igreja. Há candidatos, você vai olhar para cada um deles e julgá-los segundo o critério da Escritura. Eles se enquadram nesse padrão? Sim, vote neles. Eles não se enquadram nesse padrão? Não vote neles. Ah, mas é o meu amigo, mas ele se enquadra no padrão? Não, não vote no seu amigo. Continue amigo. E como amigo, confronte o padrão errado dele, dizendo: irmão, eu ia votar no senhor, mas o senhor não está andando de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Nós não fechamos os olhos para os erros dos nossos amigos, nós julgamos segundo este padrão. Você escolhe esse padrão para julgar aquele com quem você vai casar. Eu estou interessado em fulano de tal. Julgue-o segundo o padrão da Escritura. Ele será um marido como a Escritura diz. Ela será uma esposa como a Escritura diz. Você usa esse padrão para escolher os governantes. Eles se opõem aos valores da Escritura, rejeite-os. Ah, mas eles têm uma boa proposta nessa área, rejeite-os. Rejeite-os. Nós julgamos segundo o reto padrão. Tudo isso envolve juízo, de acordo com a palavra. Você nunca vai se livrar de fazer julgamentos. Quando você os fizer, faça segundo a reta justiça. Mas há ainda uma última orientação aqui no salmista.
Você deve olhar para a justiça que há na lei como um padrão a ser seguido por você. Porque até então nós estamos falando daquilo que nós olhamos nos outros, certo? Julgar as atitudes de outros. Mas veja o que ele diz no verso 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, ou por isso o teu servo a ama. A palavra que aparece aí na sua Bíblia, traduzida por puríssima, tem a ver com aquele processo a que os metais muitas vezes eram expostos para purificação, para refinação. O ouro, ele era exposto ao fogo para que a impureza pudesse ser retirada e o ouro pudesse ficar puríssimo. Pois a Escritura não precisa ser refinada, ela já tem este padrão puríssimo, ela já é assim, porque Deus é assim. Não há impureza em Deus. Lembra de Tiago dizendo: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Bom, se Deus é assim, aqui na Escritura você também não tem variação e nem sombra de mudança. A palavra de Deus é isenta de impurezas, é isenta de misturas. É por isso que aqueles que acusam a Escritura de ter machismo estão pecando contra Deus e contra a Escritura, porque estão dizendo que a palavra de Deus foi misturada com aquilo que este mundo diz e com aquilo que os homens fazem de pecaminoso. O salmista está olhando para a Escritura de outra forma. Ela é puríssima, e por entender que ela é assim, ele estima a palavra, ou ele ama a palavra. Agora é preciso que você lembre que na Escritura o amor não é uma declaração simplesmente, porque não adianta nada esse camarada falar: eu amo a palavra, e não observar. Eu amo a Escritura e viver de forma contrária. Você demonstra que ama a Escritura se adequando a ela. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Portanto, se você declara amor à Escritura e vive de forma totalmente contrária e não busca se adequar a esse padrão, você está vivendo de uma forma hipócrita. Não é este o padrão que Deus tem estabelecido para o seu povo. E quando Deus exige que o seu povo se adeque a esse padrão, é porque Ele já deu capacidade para que isso aconteça. Ele já deu ao seu povo o Espírito Santo. Quando Jesus é assunto aos céus, Ele diz: eu deixo com vocês outro Consolador, eu deixo com vocês aquele que vai guiar vocês a toda a verdade, eu deixo com vocês aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Crentes têm condições de se adequar ao padrão. Aliás, somente os crentes têm condições de se adequar a esse padrão. Então, por amor à Escritura, não quer dizer apenas que você gosta muito do que tem na Bíblia. É muito bonito, sabe? Eu leio essas palavras, elas são tão... Já viu gente falando assim? Faz tão bem ao coração. Eu quero saber se faz bem a sua vida, se tem servido aí de parâmetro para suas atitudes. Porque quando você olha para a Bíblia com essa visão contemplativa, é como se você estivesse olhando qualquer poesia. Bonito, hein? Mas não tem relevância alguma na vida. E isso está em acordo com o que Jesus fala no Novo Testamento, e que eu já citei aqui, que está lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. Então, se a Escritura é esse padrão fiel e perfeito, você, como alguém que ama Cristo, precisa guardá-la no coração para não pecar contra Deus. O salmista já fez essa declaração aqui mesmo, no Salmo 119. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É ela o padrão que você vai usar para avaliar o que está errado
julgamentos, mas também é um padrão para apontar o caminho pelo qual você deve andar. Porque se você consegue pela Escritura julgar o que está errado, inclusive julgar o que está errado em outros, por que você não vai tomar então o caminho correto? O que te impede de fazer aquilo que a Escritura diz? Pastor, muito difícil. Sabe o que impede? O pecado, o desejo do coração. Você não quer se adequar ao padrão, você quer fazer a sua vontade. Um crente que diz que não tem forças para obedecer a Escritura, está declarando que quer fazer a própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, porque Deus disse que você não é mais escravo do pecado. Você já foi libertado disso. Você já foi libertado de você mesmo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Os mandamentos, conforme João, não são penosos. Você tem inúmeras declarações da Escritura que apontam para essa realidade. Crentes não podem descansar na desculpa de que eu não consigo. É claro que quando você peca, você dá glória a Deus, que não depende da sua obediência à salvação, depende da obediência de Cristo. Isso não significa que você não tenha que se adequar ao padrão, porque você foi chamado para ser santo, porque você foi escolhido antes da fundação do mundo para as boas obras que Deus preparou para que você andasse nelas, porque Jesus te escolheu e te designou para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. Porque Tiago disse que você precisa, com as suas obras, mostrar a sua fé. Para aqueles que já são de Cristo, que já têm o Espírito de Deus, não há desculpa. É preciso se adequar ao padrão que Deus tem estabelecido. É por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele mostra o que está errado e mostra o padrão ao qual os crentes devem se adequar. Aquele que furtava, pare de furtar, não furte mais. Mas não é só parar de furtar, tem que fazer o quê? Trabalhar com as próprias mãos para acudir ao necessitado. O contrário de roubar não é não roubar, é trabalhar. Quem mentia não vai mentir mais, mas ele precisa falar aquilo que é edificante. Não adianta fazer voto de silêncio. Sempre que a Escritura aponta para um pecado, ela aponta para o caminho correto que se deve andar. E é a Escritura que você precisa tomar em consideração para suas atitudes. Para suas atitudes no casamento. A Escritura fala, por exemplo, de submissão das mulheres, de amor dos homens, sacrificial. Este mundo diz: quem ganha mais dita as regras. Qual é o padrão a ser aferido? Não, aqui em casa, pastor, é o seguinte: quem ganha mais é que determina o orçamento. Quem que determina? É a Escritura ou é a economia? Para criar filhos, o pessoal não chega a consenso, né? Uma hora eles dizem, não pode dar um tapinha, não pode falar não, depois tem que falar não, eles não conseguem entrar num consenso. A Escritura diz que é preciso obediência dos filhos, que é preciso criar os filhos na disciplina e no temor do Senhor. Qual é o padrão que você vai escolher? No trabalho, a Bíblia diz: olha, você faz isso para a glória de Deus. O efeito colateral é o dinheiro para o seu sustento, mas o trabalho primeiro é para a glória de Deus. Mas esse mundo diz: não, o trabalho é o meio de ganhar dinheiro, não importa como, é o meio para a sua satisfação pessoal. Qual é o padrão que você tem adotado para o seu trabalho, para a forma como você trabalha? Agora veja e lembre-se, o padrão da Escritura, segundo disse o salmista aqui,
é excessivamente refinado. Na Escritura você encontra a perfeita vontade do Senhor para a sua vida e para a sua piedade. E você nunca irá honrar o Senhor seguindo outro padrão, ainda que esteja dando certo, viu? Porque muitas vezes dá. Não, pastor, na minha casa a gente adotou um padrão meio diferente desse da Bíblia, mas está dando certo. Está dando certo. Deus não avalia pelo que está dando certo ou se não está dando certo. Ele avalia pela fidelidade. Ele avalia se você está se amoldando àquilo que Ele diz. Cuidado então com os encantos desse mundo. Cuidado com a pseudo-sabedoria que é apresentada nessas filosofias caídas e anti-Deus. Há muitos crentes que estão encantados com aquilo que esse mundo diz, e eles só estão encantados porque eles não conhecem o padrão perfeito. Se eles conhecessem bem a Escritura, eles rejeitariam de imediato aquilo que esse mundo tem apresentado. Eu me lembro de conversar com um pastor e ficar muito triste nessa conversa, porque ele dizia assim para mim: Milton, comecei a cursar psicologia, eu estou encantado, agora eu descobri verdadeiramente o que é misericórdia. Eu falei, como assim? Ele é pastor, ele passou 4 anos no seminário, aprendendo exegese, aprendendo a ler grego e hebraico, aprendendo teologia sistemática. Ele já está há anos na igreja, e ele foi aprender sobre o que é misericórdia sentado num banco de faculdade com filosofia pagã. Uma declaração dessa é de um coração que não está cativo à palavra de Deus. E como crente, você precisa ter a sua mente cativa à palavra de Deus. O texto então ensina como é que você deve olhar para a justiça que há na lei. Você faz isso reconhecendo-a como o padrão de justiça, ou seja, não há outra visão de mundo correta a parte daquilo que Deus diz e revela na sua palavra. Ah, mas tem outra perspectiva, é errada. Ah, mas tem uma outra visão, é pagã. E nós precisamos ser muito firmes ao dizer isso. E você pode dizer isso porque Jesus disse que Ele é a verdade, e que a sua palavra é a verdade. Não tenha medo de afirmar que aqui está a verdade, e que tudo aquilo que não se adequa a essa palavra está errado, é caído, é pecaminoso, é contra Deus. Essa precisa ser a sua convicção como crente. O salmista ensina que você tem que ter esta palavra como padrão para os seus julgamentos. Ela é a perfeita régua para você aferir o que está certo e o que está errado. Então conheça a palavra de Deus, a fim de não ser enganado diante de tantas ideologias que são apresentadas a você nos jornais, nos filmes, nas músicas, nos seriados, na campanha política. Confira tudo, afira tudo pela palavra de Deus, mas use-a também como um padrão a ser seguido por você, porque quem julga outros pelo padrão da Escritura e não se adequa a esse padrão, vive como um hipócrita. Uma vida assim não honra ao Senhor. E você pode olhar para o Novo Testamento e ver que era assim que Jesus agia. Jesus sempre usou a palavra de Deus como padrão para a sua vida e para os julgamentos que fazia. Ele entrou lá no templo, nós estamos vendo isso no Evangelho de João, e julgou a ação daqueles homens que ali estavam, pautado na Escritura. A casa do meu pai é uma casa de oração, vocês estão transformando em covil de salteadores. Ou seja, ele viu a ação, comparou com aquilo que deveria acontecer no templo e disse: está errado. Foi a partir disso então que ele agiu, e a sua ação foi muito dura. Ele tomou um chicote e expulsou todo mundo lá de dentro. Jesus era firme. Esse juízo que Jesus fez então leva ele a uma ação
piedosa que honra ao seu pai. E é interessante perceber que ele usou nesse momento a mesma expressão que está na boca do salmista aqui. Olha lá no Salmo de novo, no verso 139 ele disse assim: o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Dê uma olhada agora em João, capítulo 2. Verso 16: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. É claro que aqui eles estão lembrando de outro salmo que profetiza isso, mas a mesma expressão está nos lábios do salmista, a mesma expressão que é usada pelos discípulos para descrever o que Jesus estava fazendo ali no templo, julgando segundo o padrão da justiça, agindo de forma piedosa conforme esse padrão. Agora lembre-se que por sua causa o próprio Jesus foi julgado pelo Pai conforme esse padrão, porque sendo ele perfeito, sendo ele um cumpridor exemplar da lei, quando ele tomou sobre si os seus pecados, o Pai o olhou e o julgou segundo o padrão de justiça e o condenou em seu lugar, para que hoje, liberto do pecado que já foi cravado na cruz, você possa agir em conformidade com a palavra, porque mesmo zeloso, Jesus se deu em seu favor, libertando você dos seus pecados, para que você abraçasse o padrão da justiça perfeita, revelado por Ele na Escritura. Então nunca diga: eu não consigo me adequar a este padrão, porque essa é uma afronta à obra que Cristo realizou em seu favor, com a ajuda dEle e do Espírito que habita em você. Olhe para a justiça que é da lei como o padrão, como aquilo que vai aferir os seus julgamentos, como um modelo que você precisa seguir na sua vida de piedade.